Bom, agora iremos realizar uma demonstração prática para ilustrar como seria a experiência do cliente sendo atendido por um agente autônomo. Para dar um pouquinho mais de contexto, nós criamos uma empresa fictícia chamada Banco Max. Ela nada mais é do que uma instituição financeira, né, que oferece ali diversos canais de atendimento, como WhatsApp, e-mail, atendimento de voz, para conseguir esclarecer dúvidas, resolver problemas e também atender novas solicitações de clientes. Embora essas interações, elas possam ser gerenciadas por diferentes sistemas de atendimento, nessa demonstração nós iremos utilizar o próprio Dynamics 365 Customer Service para simular esse processo, tá? Então, neste primeiro contexto, temos o cliente chamado Lucas Almeida, que está interessado em abrir uma conta no Banco Max, porém ele possui algumas dúvidas sobre os requisitos necessários para conseguir realizar essa abertura. Então, para ele conseguir esclarecer essas dúvidas, ele decide enviar um e-mail ao time de suporte da instituição financeira em busca de mais informações ali referente a essa abertura. Então, assim que ele envia o e-mail, esse e-mail ele é atendido ali por um agente autônomo, né? Então, essa solicitação ela vai direto para um agente autônomo, e esse agente autônomo ele utiliza ali inteligência artificial para fazer toda a consulta na base de conhecimento que ele tem dentro do banco e conseguir enviar esse e-mail ali de retorno para o cliente com todas as informações necessárias referente àquela dúvida que ele colocou ali dentro do e-mail. E, ao mesmo tempo, ele vai registrar um chamado na base do Dynamics 365, que é o nosso caso, ele vai fazer essa abertura desse chamado para ficar como um histórico também de todas as solicitações atendidas, tá? Então, vamos demonstrar aqui. Bom, estou aqui com o e-mail do Lucas Almeida. Então, eu já coloquei aqui que ele vai para o time de suporte. E no assunto, já coloquei que é dúvidas referente à abertura de conta. E no e-mail eu coloco que eu gostaria de saber mais sobre de saber mais informações sobre a abertura de conta. Então, eu vou enviar esse e-mail. E nesse momento, o Lucas Almeida, o agente autônomo, né, ele recebe essa solicitação e vai fazer uma consulta na base de conhecimento, que no caso seria esse arquivo Word, que é a política de abertura de conta do Banco Max. Então, aqui nós temos todas as informações necessárias, como podemos te ajudar, procedimentos de segurança, documentação necessária, tipos de contas disponíveis. Então, a ideia é que ele comece a responder, né, também a partir aqui dessa documentação necessária, onde ele diz que ele precisa ter uma identidade com foto, que pode ser uma CNH, um RG, né, que ele precisa também ali do CPF, um comprovante de residência. Então, a gente colocou essas informações dentro dessa base de conhecimento para que o agente autônomo ele consiga consultar e conseguir retornar essa informação ali para aquele cliente, tá? Então, ele vai fazer essa leitura aqui nessa base de conhecimento, vai fazer toda a preparação formatada ali e de maneira amigável ali para o cliente e vai retornar a partir de um e-mail. Como ele está fazendo toda a consulta, pode ser que ele leve alguns segundos ou alguns minutinhos ali para ele conseguir retornar. Ó, chegou então aqui o e-mail. E ele já coloca. Então, para abrir uma conta no Banco Max, você precisa acessar o site do banco e preencher seus dados pessoais. E aqui aquelas informações que eu comentei. Então, documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assim por diante. Então, o Lucas ele vai fazer a leitura desse e-mail e depois ele vai dizer se a dúvida foi respondida ou não. Se ele colocar aqui sim, como o agente autônomo ele já faz a abertura da ocorrência no sistema de atendimento, então eu posso dizer aqui, né, se foi respondida, se eu responder que sim, essa ocorrência ela será finalizada, e se eu responder que não, essa ocorrência ela irá continuar ativa, mas ela irá ficar ali dentro de uma fila, né? E aí o primeiro atendente humano que puder resolver essa solicitação, ele irá começar ali com os atendimentos. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar que sim. Então, que foi respondido ali, então todas as minhas dúvidas foram esclarecidas por esse e-mail.
E em seguida, o agente autônomo, ele faz um envio de e-mail avisando que, ó, sua ocorrência foi resolvida. Então, como já foi tudo esclarecido, então não teve a necessidade de continuar com aquela ocorrência. Então, ele envia esse e-mail aqui avisando que está tudo ok. Para mostrar aqui para vocês, então, estou aqui com o Copilot Studio, né? Mas a gente abriu aqui o agente chamado Abertura de Conta Banco Max. E aqui nós temos todas as informações de como que o agente ele conseguiu chegar nesses resultados, né? Então, a gente cria ali tópicos, ações, gatilhos, para que ele possa realizar todos esses processos. Então, se eu olhar aqui na parte de detalhes, eu tenho toda uma descrição referente a esse agente, né? Então, quem que é esse agente, o que que ele faz, né? Então, a gente coloca toda uma descrição. Na parte aqui de conhecimento, eu tenho aquele Word que eu mostrei para vocês, né? Então, é esse conhecimento aqui que o agente autônomo ele consulta para conseguir retornar ali para os e-mails. E aqui embaixo eu tenho todo o gatilho e todas as ações, né? Então, a gente configurou os gatilhos que ele vai ser acionado toda vez que um e-mail é recebido. E temos uma ação aqui também que vai fazer disparos de e-mails, tá? E se eu entrar aqui na parte de tópicos, a parte de tópicos são todas as conversas que podem acontecer ali com o usuário, né? Então, a gente vai criando vários tópicos que a gente coloca ali diversos cenários que podem acontecer ali de conversas. No nosso caso, ele ficou aqui neste tópico, e aqui dentro é onde a gente preparou o agente autônomo para conseguir fazer tudo que ele precisa fazer. Então, identificar o e-mail, né? Conseguir identificar todo o assunto, o corpo do e-mail abordado. Temos a resposta generativa, para conseguir gerar uma resposta personalizada com base em conhecimentos. E toda a preparação para saber para quem que a gente tem que responder esse e-mail, né? Também entender ali, fazer a criação de ocorrências. Então, aqui nós temos todo o passo a passo do que o agente autônomo ele precisa fazer para chegar naquele resultado final, que no caso aqui foi enviar um e-mail, né, criar uma ocorrência e, se for tudo resolvido, ele finaliza aquela ocorrência. Então, esse aqui foi o nosso primeiro cenário, falando um pouquinho sobre o agente autônomo recebendo ali um e-mail e tirando as dúvidas ali do nosso cliente. No nosso segundo cenário, vamos continuar com o cliente Lucas Almeida, que durante um passeio em família, ele acabou tendo seu cartão roubado. Então, para não ter problemas futuros, o Lucas decide bloquear o seu cartão. Então, para conseguir resolver isso de uma forma simples e rápida, ele decide entrar em contato com o banco através do WhatsApp. Assim que essa solicitação chega para o banco, quem realiza o atendimento é o nosso agente chatbot. Então, o agente chatbot, ele faz algumas perguntas ali para o Lucas, como, por exemplo, qual que é o seu CPF, qual que é o número do cartão, a data de nascimento, para confirmar a identidade ali do Lucas. E após essas informações, o agente ele consulta toda a base de dados, que aqui no caso também estamos utilizando o Dynamics 365, mas poderia utilizar outros sistemas. Então, ele consulta essa base de dados para verificar ali se o cartão já está bloqueado, e se não estiver, ele já faz o bloqueio daquela conta. Então, eu vou realizar aqui uma demonstração. Então, vou abrir aqui o WhatsApp. Bom, então eu estou aqui com o canal do Banco Max aberto e vou enviar aqui um boa tarde. Então, o Banco Max ele me retornou, inclusive ele já até encontra aqui quem que é o cliente, né? Então, bom dia, Lucas Almeida, pois ele consultou ali na base, né, o nome do cliente com base no número de telefone, e ele pergunta como que ele pode ajudar. Então, vou colocar aqui que gostaria de bloquear o meu cartão. Então, agora ele vai começar a fazer umas perguntas. Então, a primeira pergunta é: qual que é o CPF? Então, vou colocar aqui. Em seguida, a data de nascimento.
e depois os quatro últimos dígitos do cartão. Agora ele vai realizar uma consulta na base, né, para procurar por esse cartão. Ó, e ele comenta aqui, ó, seu cartão com final 5001 foi encontrado. Tem certeza que deseja bloqueá-lo? Então, vou colocar aqui que sim. E aí, nesse momento, ele vai perguntar qual que é o motivo. Então, vou colocar aqui que foi roubado. Ele vai realizar o bloqueio e vai me avisar que vai enviar um e-mail de confirmação. Então, ó, você receberá um e-mail de confirmação. Então, ele recebe mesmo esse e-mail. E depois pergunta se eu tenho mais algum tipo de dúvida. Então, eu vou colocar aqui que não, eu quero ser atendido ali com um atendente humano, que eu quero perguntar sobre as minhas últimas transações, ou qualquer outro tipo de dúvida. Então, vou colocar aqui que sim, e vou falar que eu quero falar com um atendente humano. Quero falar com um atendente. Bom, e nesse momento ele vai fazer a transferência aqui para um humano. Então, se eu olhar aqui, então, eu estou aqui com o Joaquim Costa, tá? Então, o Joaquim Costa, ele é o atendente. Então, eu vou aceitar aqui a solicitação, tá? Então, eu vou clicar aqui que sim, a solicitação do WhatsApp. E ele vai redirecionar o Joaquim para uma nova sessão, ou ele vai ficar aqui disponível na caixa de entrada. Então, vou selecionar aqui o Lucas Almeida. E aqui eu tenho todo o histórico que já aconteceu com o Lucas, né? Então, o Lucas, ele comenta aqui que gostaria de bloquear o cartão, né? Coloca aqui as informações, né? Então, qual que é o CPF, a data de nascimento, os dígitos. Então, ele tem todo o histórico, até para não fazer aquelas perguntas novamente para o Lucas. E aqui ele continua com a conversa, né? Então, aqui eu poderia colocar: Olá, Lucas. Olá, Lucas. Meu nome é Joaquim. Como eu poderia te ajudar? E o Lucas, ele recebe essas informações e pode responder. Então, olá, Joaquim. Então, toda a conversa será realizada, né, pelo atendente a partir do canal de atendimento, tá? Aqui embaixo eu posso ter um resumo da minha conversa utilizando o Copilot, né? Então, se houver alguma informação aqui, ele retorna um resumo de conversa. E aqui no canto direito eu tenho todas as informações. Então, quem que é o cliente, o nome da empresa em que ele trabalha, os detalhes da conversa, né? Então, ele está sendo atendido aqui via WhatsApp, as ocorrências que já foram abertas ali pelo Lucas, né? Alguns destaques aqui referente a toda a interação que nós já tivemos com o Lucas, né? Então, ele traz todas essas informações. E aqui, nessa etapa, o Joaquim, ele dá seguimento aqui para esse atendimento, tá? Resolvida a conversa, né? Resolveu aqui todo o problema, o Joaquim, ele pode clicar aqui em encerrar o chat. Vou fechar aqui a conversa. E nesse momento, no WhatsApp, o Lucas, ele já recebe aqui uma pesquisa de satisfação para ele dizer, né, qual que foi a satisfação dele referente àquela, a toda a questão da dúvida dele, né? E se entrar aqui com o e-mail do Lucas, ele recebe aqui as informações. Então, ó, sua ocorrência, ela foi aberta e foi resolvida, tá? Então, como ao mesmo tempo, né, que o Lucas ele está informando que ele quer bloquear o cartão, o sistema ele também já cadastra ali um chamado, e também já resolve ao mesmo tempo para manter aqui um histórico também de todo o atendimento ali com o Lucas. Então, essa aqui seria o nosso segundo cenário referente ao atendimento com agente autônomo.